O Dada, corrente estética surgida na Europa no começo do século XX, questionou o sentido da arte frente à sociedade em guerra. Negava todos os valores culturais estabelecidos por uma sociedade da ordem, que, paradoxalmente, havia experimentado a loucura destruidora da Primeira Guerra Mundial. A guerra era um acontecimento contraditório ao progresso social que tanto se pregava e esperava. Assim, o Dada ergue-se como um movimento artístico que nega a própria arte e questiona o papel da arte e do artista. Essa negação atinge seu ponto culminante no Ready-Made, conceito criado pelo artista francês Marcel Duchamp, para nomear uma obra de arte criada a partir de objeto industrializado. O Ready-Made surgiu como uma brincadeira entre Duchamp e os amigos, em que o artista incorporava materiais de uso cotidiano em suas esculturas. Em seguida, em lugar de trabalhá-los, ele passou a considerá-los obras de arte prontas e os exibia como tal. Em 1917, Duchamp enviou um mictório para figurar entre as obras a serem julgadas em um concurso de arte promovido nos Estados Unidos. Ele o assinou com o nome da fábrica que produziu a peça, R. Muti. A peça foi rejeitada pelo júri, uma vez que na avaliação deste não havia nela trabalho artístico algum. Mesmo com a recusa do júri, a obra repercutiu ao redor do mundo. Duchamp retirou um objeto de seu contexto utilitário, no qual nada pode ser estético, para situá-lo numa dimensão estética, na qual nada pode ser utilitário. Dessa maneira, o que determina o valor estético já não é mais um procedimento técnico, como desenhar ou pintar, mas um puro ato mental, uma atitude diferente diante da realidade. Nelson Lerner, artista nascido em São Paulo em 1966, enviou para o 4º Salão de Arte Moderna de Brasília um porco empalhado. O júri aceitou o trabalho. Lerner então questionou publicamente pelo Jornal da Tarde o resultado e solicitou uma manifestação explícita dos critérios de admissão da mostra ao júri da exposição, que contava com personalidades como o militante político crítico de arte e literatura Mário Pedrosa e o crítico de arte Frederico Moraes. Alguns desses críticos responderam ao questionamento de Lerner pelos jornais e estabeleceu-se uma grande polêmica sobre o assunto. Esse acontecimento ficou conhecido como Happening da Crítica. Assim, a obra Porco Empalhado tornou-se muito conhecida e foi adquirida pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 2009, o artista foi convidado a participar de um projeto cultural e fez uso de alguns de seus trabalhos antigos, mas sob uma ótica atualizada. E reutilizou o porco do Salão de Arte Moderna de Brasília, só que dessa vez acompanhado de um presunto e de um engradado. Essas duas experiências, uma na Europa com Duchamp e outra no Brasil com Lerner, contribuíram para as transformações ocorridas no campo das artes, mudando o pensamento estético e ampliando as possibilidades de elaboração artística. Pouco tempo depois do surgimento do dadaísmo, Paris é o berço de outra corrente artística, o surrealismo, que buscava expressar a verdadeira função do pensamento e transpor para a arte os meandros do sonho e do subconsciente. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da
Da da. Da da da. Da da da. Da da da. O dadaísmo foi uma revolucionária corrente artística que surgiu em 1916 na efervescência do Cabaré Voltaire, um clube noturno criado em 1916 em Zurique, na Suíça, que dava aos artistas condições de livre experimentação e onde o escritor e diretor teatral Hugo Ball e o poeta romeno Tristan Tzara organizavam saraus musicais e literários e exposições com o objetivo de construir uma ordem artística nova, com experiências sensoriais distintas, que fossem além do universo de valores mercantilistas e contemplativos que orientavam a arte até então. Diante de tanta instabilidade, medo e revolta decorrentes da guerra, os dadaístas resolveram radicalizar, apresentando uma vanguarda que defendia uma arte que concretizava ideias por meio da mais pura espontaneidade, e não um cuidadoso processo criativo. A ênfase do dadaísmo foi na destruição e anarquia de valores, de formas e de propostas estéticas. O Dada procurava, antes de tudo, ser uma resposta radical e debochada à decadência da civilização ocidental, representada pela Primeira Guerra Mundial. A proposta também entendia que o cultivo da arte não tinha razão de ser e não passava de hipocrisia, uma vez que a Europa se banhava em sangue por causa da guerra. A palavra Dada não tem significado e, segundo contam, foi escolhida ao acaso. Apesar disso, as lideranças do movimento investiram-na de caráter mítico, identificando-a com uma atitude vital, oposta ao que a sociedade considerava artístico ou de bom gosto. O dadaísmo está baseado em dois pilares. Um deles é o escândalo, a polêmica e a provocação contra todo juízo estético pré-concebido. O outro, a reivindicação do acaso e da dimensão irracional da condição humana como componentes essenciais da criação, que acontece como uma descoberta, uma relação surpreendente jamais vista antes. O Cabaré Voltaire ainda existe e em 2002, depois de reformas, foi reinaugurado. Esse também foi o nome da revista criada pelo Grupo Dadaísta de Zurique, a partir de maio de 1916, nas línguas alemã e francesa. O dadaísmo explorou três formas de criação que mais tarde alcançaram desenvolvimento considerável. A primeira, a poesia fonética, isto é, a poesia de caráter abstrato que renuncia ao significado das palavras em favor do sentido profundo que os sons possuem por si próprios. Nessa mesma linha, propõe a utilização de linguagem de signos abstratos, descolando as formas de seu significado prévio. Receita para fazer um poema dadaísta, de Tristan Tzara. Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. A segunda forma de criação é a possibilidade de aproveitar qualquer objeto como material artístico. Nesse sentido, foram importantes a fotomontagem, realizada com recortes fotográficos, e a colagem, derivada do cubismo sintético. A terceira levou os dadaístas a deslocar a essência do fazer artístico do objeto para sua vivência. Como no futurismo, os saraus artísticos foram importantes. O dadaísmo foi a origem da arte de ação, da performance,
da participação direta do artista em eventos que não podem ser vendidos nem colecionados. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico ocorrido entre os anos de 1914 e 1918, que afetou de forma direta e indireta, econômica e politicamente, a ordem do planeta. A guerra ocorreu entre a Tríplice Entente, liderada pelo Império Britânico, pela França, pela Rússia, até 1917, e pelos Estados Unidos, a partir de 1917, que derrotou a coligação formada pelas potências centrais, que, por sua vez, eram lideradas pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, causando o colapso de vários países, mudando o mapa geopolítico da Europa e do Médio Oriente e provocando 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Em Zurique, destaca-se Hans Arp, que usava o acaso como recurso plástico. Simultaneamente, Nova York também se transforma em centro de arte efervescente. Muitos artistas europeus fogem do horror da Primeira Guerra e misturam-se aos talentos emergentes da cena americana. Nesse período, moravam em Nova York Marcel Duchamp, principal nome do movimento, Francis Picabia e Man Ray. Francis Picabia pesquisou engenhocas mecânicas como metáforas do mecanismo amoroso, enquanto Man Ray, grande fotógrafo, manipulou objetos cotidianos com o intuito de chamar a atenção para seu uso paradoxal e absurdo. Na Alemanha, destacaram-se Raoul Hausmann, artista multifacetado que realizava uma espécie de colagem tridimensional misturando peças heterogêneas, e Kurt Schreiters, que reuniu em suas colagens objetos de seu cotidiano convertidos em material artístico. A obra de Marcel Duchamp é a mais singular do dadaísmo, tanto que conseguiu romper os limites do movimento e converter-se em referência inevitável para os artistas da segunda metade do século XX. Após as experiências com o cubismo e o futurismo, o artista mostrou sua fascinação por aspectos que desenvolverá mais tarde, como o funcionamento das máquinas, como metáfora de perfeição essencial e a busca por ultrapassar os limites físicos por meio de planos transparentes. Em Nova York, filia-se à Sociedade de Artistas Independentes. Para a primeira exposição do grupo, em 1917, envia a obra intitulada A Fonte, um mictório de banheiro masculino, girado 90 graus de sua posição habitual. O artista chamaria sua obra de Ready-Made. No entanto, o primeiro Ready-Made foi a obra Roda de Bicicleta, criada em 1913. No desenvolvimento de sua nova estética, Duchamp pretendeu reconciliar a arte e vida, obra e espectador. O artista atribui ao espectador a conclusão da obra. Dá tanta importância a essa participação que declarou que a criação artística se dá por dois polos, o artista e o público. Marcel Duchamp ampliou os limites da arte evidenciando o vazio existente em propostas anteriores. Vazio este atribuído à inexistência de um estreitamento entre público e obra. Duchamp propôs a reflexão sobre o fato estético e com isso orientou o pensamento artístico de toda uma geração posterior, até os nossos dias, substituindo o que ele próprio denominava pintura retiniana por uma reflexão sobre a arte. O pensamento de Duchamp ressoou de forma profunda ao longo do século XX. Sua obra contém em germe desenvolvimentos que os artistas que virão depois dele impulsionarão em um sentido ou em outro. É possível perceber aspectos da obra de Duchamp rediscutidos e reinventados em trabalhos de artistas brasileiros como Cildo Meirelles, Carmela Gross, Nelson Lerner, Regina Silveira, Hélio Oiticica, dentre outros. In terms of the activities of the Dada group, other than painting, the sort of happenings that they devise are in fact happening again. They are called happenings today. Yeah. Do you ever see or engage in these, or feel any fellow feeling towards them? Happenings are lovely happenings. Capro and all these
and it's always amusing. The point that they've brought out so well, an interesting one, is they play for you a play of boredom. It has been, I'm not discovering that, but it's very interesting to have used boredom as a name, aim to attract the public. In other words, the public comes to a happening not to be amused, to be bored. And that's quite an invention, quite a contribution to new ideas, isn't it? You shock the public, you shock the buying public. Yes. Do you think the public can be shocked anymore by No, anything it sees? Finish. That's over. You cannot shock the public. At least with the same means. To shock the public, we'd have to, I don't know what, even that thing that's happening is boring people, boring the public, doesn't prevent them from coming. The public comes and sees anything that Capro does, or Oldenburg and all these people, and I've been there and I go there every time. You accept boredom as a name, you see, an intention. Do you regret the loss of shock, or do you think it's really the artist's fault that in fact the public are simply always expect to be shocked? No, but the shock would be of a different way, a different character. You see, by shocking at that time, by shocking alongside the old channels, so to speak, but probably the shock will come of something entirely different. As I said, non-art, an-art, you say A-N-I-A-R-T, see, without no art at all, and yet something would be produced, because after all, I think the word art, from etymologically, means to do, not even to make, but to do, you see. And the minute you do something, you are an artist. In other words, but you are not so, you don't sell your work, but you do the action. In other words, art means action, means activity of any kind. So everyone. Everyone. But we, our society, has decided to make a group that would be called artists, a group called doctors, and so forth, which is purely artificial. You said in the 20s you proclaimed art is dead. It isn't, is it? Yes, well, that's what I meant by that. You see, I meant that it's dead by the fact that instead of being singularized in a little box like that, so many artists in so many square feet, by the fact that it would be universal. It would be a human factor in anyone's life to be an artist, but not noticed as an artist. You see what I mean, the difference? Marcel Duchamp, thank you very much. Well, I'm delighted. Até uma certa época você está se fazendo sempre essa pergunta: eu sou um artista ou não sou um artista? Eu sou um artista ou não sou um artista? Mas quando você, mais ou menos, de repente você vê que para você o importante é o trabalho e não o resultado, aí você acorda uma manhã e você diz: hoje acordei artista. Então, eu sou minha profissão, artista. Profissão. Já com um caminho, já me formado, e meu pai diretor de museu, eu nos primeiros anos que eu comecei a trabalhar, né, eu tive uma facilidade muito grande de entrar no mercado de arte. Minha primeira exposição individual, eu tive o já falecido, mas ele era o presidente da AICA Internacional, que veio para uma das bienais dos anos 50,
escrevendo um texto para mim sobre a minha exposição sem ver meus trabalhos. Expus a primeira individual na melhor galeria que tinha em São Paulo, que era a Galeria São Luís. Fui seduzido por essa facilidade, né? E até que chegou uma certa época que eu me dei conta realmente de que esse processo todo não cabia, né? Porque quando realmente comecei a ter consciência de que tudo que eu tinha obtido vinha de uma série de trabalhos que não tinham o menor sentido e eram realmente trabalhos muito ruins. Estava trabalhando junto com Geraldo de Barros, a quem eu tinha conhecido, e já naquela época havia uma galeria em São Paulo que se interessava muito por nós, para artistas que éramos chamados de underground. E convidamos 3 outros jovens, bem mais jovens do que nós na época, porque a REC já era 67, né? 66, 67. Então convidamos o Fajardo, o Rezende e o Nasser e formamos o Grupo Rex, que durou 1 ano, né? Porque era o tempo necessário, que era o que nós tínhamos que fazer, o que fizemos, convidando jovens artistas, mais jovens ainda, a expor. Então foi quando apareceu o Marcelo Nietzsche, quando apareceu a Carmela Gross, foi quando apareceu o Mário Ishikawa e vários outros jovens que expuseram lá, que não tinham também espaço, mas os happenings, começamos a fazer os happenings, e o encerramento foi uma exposição que eu fiz, chamada Exposição Não Exposição, na qual eu dava para o público uma série de meus trabalhos feitos na época. Para quem chegasse primeiro na galeria, eu abriria a porta às 7 horas da noite e quem entrasse primeiro poderia levar. E na hora de eu abrir a galeria, foi uma manada invadindo o espaço. A folha diz que levou 1 minuto, mas cronometrado levou 50 segundos para a galeria ficar absolutamente vazia. Eu mandei um porco empalhado para Brasília, dentro de o porco, eu já tinha esse porco já há alguns anos, né, que eu convivia com ele, e chegou uma época em que realmente a política começou a interferir muito no nosso trabalho. E como a política interferia no trabalho, eu resolvi fazer do porco um trabalho político. Então eu encaixotei, quer dizer, eu engradei o porco. Eu fiz uma grade para ele e tinha o seguinte sentido. A grade, se você põe a grade num animal que está empalhado, a grade justa, né, sem espaço, como se você estivesse preso numa cela onde você não podia se mexer, se você estivesse embalsamada, você podia estar viva ou morta. Ninguém ia saber qual é a tua condição, você é embalsamada, se você não tem espaço para se mexer. E aí eu coloquei uma corrente que saía do engradado, do porco, com um presunto, desses que você compra, desses presuntos que vêm com aquela capa de pano. Presunto cru, né? E amarrei na corrente o presunto, porque aí eu também quis. Só o conceito do morto, do vivo morto não me bastava. Aí, com esse conceito, eu queria também colocar o conceito que existe entre o produto bruto e o produto, a industrialização, o consumo. O que o consumo faz também, que ele é outra coisa que mata, que o próprio consumo faz com que a sociedade não enxergue outras coisas. Então mandei o trabalho num caminhão para Brasília, junto com outro trabalho, e chegou em Brasília sem o presunto. O pessoal do caminhão também nunca ia saber que aquilo se era arte ou não era arte. Para eles era um porco engradado que é para Brasília. E comeram o presunto no caminho. Eu não conheço religião, nenhuma religião, então comecei por símbolos de todas as religiões.
Comecei por coisas que me interessam, né? Como sempre meu cachorro e tal, um apito para me proteger, a cruz, né? E comecei a fazer disso, se tornou parte de mim. Começou o que acontecer, que a crítica não existia, começou a não existir mais, e no lugar da crítica começou a se formar uma nova profissão chamada curadoria. Por que artistas frustrados? Porque eles davam à obra do artista a sua própria interpretação, fazendo uma outra obra em cima da obra do artista, sem que o conceito do artista fosse respeitado. E o número de curadores foi aumentando, a tal ponto que hoje existem mais curadores do que artistas. Então, eu acho que hoje o mundo da arte está nas mãos da curadoria, não mais do artista. E essa última parte eu não quero corte. Vem obedecer teu pai. Vem aqui com teu pai. Aqui. À noite você amola, né? Você amola teu pai. Amola tua mãe. Passa molhando a noite inteira.